Amigos do Papo N1, muito boa noite para vocês, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um programa, que hoje vamos surfar na onda das novelas, esse mundo que encanta muita gente, que traz milhares de espectadores todos os dias para sentar no sofá e acompanhar um folhete. O nosso entrevistado de hoje já escreveu algumas obras solo na TV Globo e também colaborou com vários outros nomes, como Aguinaldo Silva e Gilberto Braga. Essa pessoa escreveu novelas, colaborou com séries, colaborou também com humorísticos, como Vivo Gordo, do saudoso Jô Soares, que nos deixou há algum tempinho e que Deus o tenha em um bom lugar. O nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Linhares. Ricardo, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Boa noite para você também e para todo mundo que nos ouve. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigadíssimo, Ricardo. E você, Ricardo, você começou nesse mundinho influenciado pelo seu avô, né? Conta um pouquinho para a gente como que foi essa influência, o papel que ele teve na sua vida e também na sua carreira. Teve um papel fundamental. O meu avô, Aurélio Linhares, eu sempre gostei de ler e sempre me interessei muito por leituras, e ele foi o grande incentivador dessa minha vertente. Então, ele me falava de livros, contava histórias, ele mesmo chegou a escrever algumas coisas, ele gostava muito de mitologia grega. Então, desde que eu e meus primos e meu irmão éramos crianças, ele contava os mitos gregos para a gente. Isso despertou em mim uma curiosidade muito grande por conhecer mais o mundo da literatura, por ter uma sede de informação e uma sede de conhecimento. Mas eu nunca pensei em chegar em ser escritor de novela. O que eu gostava mesmo de fazer era escrever teatro. E o meu avô Aurélio foi quem me deu a minha primeira maquinazinha de escrever o Olivetti Azul, que nem existe mais, claro, mas que foi um presente maravilhoso e um grande incentivo para eu continuar escrevendo. Muito bacana essa sua história, esse incentivo do seu avô, né? Muito importante ter esse incentivo. Muito. É um amor enorme, uma falta tremenda que ele faz, mas foi meu grande incentivador na vida inteira. Sim, sim. Os avós desempenhando um papel fundamental na nossa vida, né? São nossos segundos pais, como dizem alguns. Você começou a trabalhar na TV educativa, né? Com 20 anos, nossa, novinho, né, escrevendo o telecurso Qualificação Profissional. Como que foi esse pequeno período aí na TV educativa? Na verdade, o meu objetivo era escrever para teatro. Então, eu cheguei a ganhar 2 prêmios de... Antigamente existia o Serviço Nacional de Teatro, enfim. Eu ganhei 2 prêmios legais de teatro, em que as minhas peças passaram por leituras e montagens. E eu tinha uma amiga que trabalhava na área na TVE, a Ana Gouveia, e eu mostrei para ela as minhas peças. E aí ela falou: estou precisando de um jovem como você para escrever telecurso de qualificação profissional. E eram dramaturgizações de aulas. Então, uma das professoras, para você ter uma ideia, era a Cássia Kiss, a outra era a Vera Holtz, chegando no Rio. Todo mundo muito jovem, todo mundo muito animado. Então, durante 2 anos, eu escrevi esses cursos em que elas faziam as professoras. E aqui não era para passar na televisão, embora acabou passando na televisão, mas sim para levar para os colégios, para as professoras aprenderem como se lida com aluno e como se lida com questões e como se pode levar conhecimento até os alunos. Então, isso, para mim, foi fundamental. Primeiro porque eu comecei a trabalhar no que eu queria, escrever, né? Com 20 anos, muito novo ainda. Eu fazia a faculdade de jornalismo, fui diminuindo as matérias que eu fazia por semestre para poder me dedicar também à TV educativa. Então, foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito e me orgulho muito de ter começado a trabalhar, a poder me sustentar graças ao meu trabalho. Muito bacana. E logo depois desse trabalho na TV educativa, você participou de um curso, né, ministrado pelo roteirista Doc Comparato na Casa de Artes, né, de Laranjeiras.
Pois é, foi o primeiro curso de roteiro que tinha uma repercussão muito grande. O Doc é um excelente escritor, um professor maravilhoso, e ele gosta de passar ensinamento, e foi o divisor de águas da minha carreira também, porque na época existia um programa chamado Caso Verdade, em que para brigar com o SBT, que tinha um povo na TV. Então, eram histórias baseadas em cartas que os telespectadores mandavam a partir de questionamentos de problemas da vida deles. Então, era de segunda a sexta, no horário que depois virou de Malhação, e meia hora. Era uma novelinha de 5 capítulos por semana. E o Doc distribuiu várias cartas. Eu peguei uma carta, li algumas, peguei uma que eu achei interessante, que era o caso de uma moça que é epilética. E desenvolveu o argumento, desenvolveu os roteiros. O Doc chegou, gostou do que eu escrevi, levou para a Globo, que na época o Caso Verdade era coordenado pelo Paulo José e pelo Reinaldo Buri, e foi aprovado, e em 1983 foi ao ar. A partir daí eu escrevi mais alguns casos de verdades, e a Globo abriu uma oficina de humor. E eu fui convidado pelo Doc, pelo Paulo José, a fazer parte dessa oficina de humor como aluno. Eu me saí muito bem na oficina e fui convidado para trabalhar no Vivo Gordo, do Jô, com o Max Nunes e com o Wilton Marques, 3 craques do humor, né? Maravilhosos. E ali eu fiquei 4 anos também. E depois dali eu fui para uma oficina de novela na Globo, na Casa de Criação Janete Claire, que o Dias Gomes coordenava. E foi a primeira oficina para... Estamos querendo formar novos novelistas. Então, estava muita gente bacana, como a Ana Maria Moretti, a Márcia Prata, enfim, várias pessoas que depois seguiram a carreira também nas novelas. E eu sempre gosto de falar da importância da gente fazer curso, da importância da gente procurar sempre aprender. Todo o trabalho que eu faço, eu sempre aprendo. E eu acho que a gente nunca deve desistir dessa fome de aprender, dessa fome de trocar informações, dessa fome de viver junto, de conviver. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo, e isso é muito importante na vida. Então, foi de curso em curso, por incrível que pareça, que eu fui, que a minha carreira foi sendo construída. Lá na Casa de Criação, o Agnaldo Silva estava escrevendo uma novela, ou outro, e precisava de um colaborador. Eu fui indicado para ser o colaborador dele, ele leu meus textos, gostou muito, e a partir daí eu comecei colaborando com ele, era o único colaborador, naquele período não tinha mais do que um colaborador por novela, e nós nos demos muito bem, e a partir daí escrevemos várias novelas. A partir daí eu já virei coautor, junto com a Ana Maria Moretti, de Tieta. E aí depois nunca mais parei. Durante anos da minha vida eu emendava uma novela na outra, primeiro como colaborador, depois como coautor, depois como autor titular, depois voltando a fazer coautoria, depois fazendo supervisão, e eu parei de contar as novelas no número 35. Então, já participei de muita novela na Globo desde 1983. Sim, muito interessante essa sua trajetória, esse começo aí no Caso Verdade, depois no Vivo Gordo. E o seu pela minha pesquisa aqui, o seu primeiro trabalho como colaborador foi no ano de 84, né, com a minissérie A Máfia no Brasil, de Leopoldo Ferran. Isso, A Máfia no Brasil. Quem me chamou também foi o Roberto Farias, o saudoso, querido diretor Roberto Farias. Aí trabalhei com o Maurinho, com os filhos dele, com o Maurício, enfim. Foi muito bacana. Foi uma grande experiência também como colaborador. Eu estava começando a descobrir o mundo da televisão, porque não era o meu objetivo de vida. Eu queria trabalhar, claro, no que eu gostava de fazer, mas o meu objetivo ainda era o teatro. Aí, de repente, a televisão foi um trabalho atrás do outro, uma coisa atrás da outra, vieram me chamando, me convidando, e até hoje, eu nunca digo não para o trabalho. Então, qualquer trabalho que alguém me convide, eu topo.
Nunca disse não para nenhum trabalho em toda a minha vida. Você me chamar para trabalhar, eu topo. Vamos ver o que acontece. Então, a partir daí, foi uma novela na outra, me chamava e eu ia, E nunca eu disse não. E olha só, vou citar 3 nomes aqui, além do seu. Podemos chamar de trio Parada Dura, ano de 93. Você, Ana Maria Moretson, e Aguinaldo Silva criou um endereço para personagem fantástico, na cidade de Tubiacanga. Então, Fera Ferida, a novela. Conta um pouquinho sobre essa novela, né? Foi um sucesso, né? E tudo mais. E essa parceria entre vocês 3? A gente tinha ainda tem até hoje, enfim, mas a gente não está mais trabalhando junto nem nada, mas a gente tinha uma afinidade total, e era uma coisa tão bonita, além da amizade, afinidade profissional. Então a gente se reunia toda segunda-feira numa parte hotel que o Aguinaldo tinha na Barra, e a gente bolava naquela segunda-feira os 6 capítulos daquela semana. O Aguinaldo escrevia as escaletas e cada um de nós desenvolvia 2 capítulos. Era uma época que não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Eu tinha que ir até levar os meus capítulos de carro, de táxi, de ônibus, não tinha metrô, até a Barra, e dar os capítulos da casa do Aguinaldo. A Ana depois pegava os capítulos da casa do Aguinaldo, lia, mandava para minha casa, enfim. Era uma época muito precária ainda. A novela não é o que era hoje. Faz muito tempo isso, né? E nós somávamos ideias o tempo inteiro. Um falava, o outro enriquecia. E nunca houve rivalidade, briga, ego, absolutamente nada. Só houve cumplicidade e parceria o tempo inteiro, e amizade também. Isso construiu um laço muito sólido que se estendeu por várias novelas. Além de Tieta, Fera Ferida, Pedra sobre Pedra, que é uma novela que eu adoro, Pedra sobre Pedra. Enfim, nós tivemos uma parceria muito grande. Depois a Ana saiu para fazer os trabalhos dela fora da Globo. Eu e Aguinaldo continuamos, por exemplo, com Mar Morto, que acabou se tornando Porto dos Milagres, inspirada no Jorge Amado, e ao mesmo tempo desenvolver com uma parceria com o Gilberto também, que comecei como colaborador dele em Dono do Mundo, aí veio Anos Rebeldes, depois acabei me tornando parceiro dele também, igual parceiro do Aguinaldo. Além eu vim do colaborador para o coautor, para o autor. Enfim, foi um processo que, como eu te disse, não digo não para trabalho. Então, me chamavam, acabei uma novela, acabei o Dono do Mundo, fui direto para Pedra sobre Pedra, acabou Pedra sobre Pedra, eu e a Ana Moretson adaptamos Dona Xepa do Gilberto. E foi tipo assim, uma novela depois da outra, uma minissérie depois da outra, muitas coisas legais acontecendo. E que eu era muito jovem e tinha muito gás. Então, para mim, eu vivia em função do trabalho, feliz da vida, sem me importar de emendar um trabalho no outro. Pelo contrário, com muito orgulho de estar sobrevivendo e sendo reconhecido pelo que eu fazia. Isso é uma coisa muito bacana, principalmente quando a gente é jovem, tem menos de 30 anos. E então foi uma época... Depois continuou, claro, mas foi aí que continuou uma época muito feliz da minha vida. Sim, sim, muito bacana. E você falou da adaptação de Dona Xepa. Dona Xepa deu origem à novela Lua Cheia de Amor, que tinha como protagonista a grandiosíssima, talentosíssima Marília Pêra. Né? Você escreveu em coautoria com Ana Maria Moretson e Maria Carmen Barbosa, né? Isso. E a partir daí vieram outras novelas depois, e eu fui fazer... Olha, eu não tenho uma memória muito boa para ordem. Quando eu estou trabalhando, a minha memória é maravilhosa. Você pode me perguntar qualquer coisa que eu lembro, capítulo, a cena e a fala. Mas depois, para número, para ano, eu sou um desastre. Minha memória não vai. Normal, acontece.
A gente não é a ordem exatas, a gente não vai lembrar de número, não vai saber. Mas enfim, no ano de 91, você, né, colaborou junto com o Gilberto Braga na tarefa de escrever a novela O Dono do Mundo, né, que trazia vilões como o Felipe Barreto, que era o grandiosíssimo Antônio Fagundes, né? E lembrar também aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, que o Dono do Mundo foi citada, gente, no desfile da São Clemente, se não me engano, no ano de 2012, que o enredo foi Horário Nobre, tinha uma ala todinha que era sobre a novela O Dono do Mundo. Não sabia. Sim, tem no YouTube. Vira e mexe eu assisto porque é um desfile que eu gosto. Eu acho um desfile muito legalzinho. Citaram muitas novelas. Citou Caminho das Índias, Chocolate com Pimenta, Cravo e a Rosa, Dono do Mundo, Cambalacho, Tieta, Fina Estampa e por aí vai. Citaram muitas novelas nesse desfile. Foi bem bacana. Que coisa boa! E o Dono do Mundo foi uma novela que passou por problemas de rejeição no início, que hoje em dia não haveria esse tipo de problema. Foi uma novela com uma temática antes do tempo dela, vamos dizer assim. E era uma novela excelente, maravilhosa. E a carreira da gente é feita disso, de altos e baixos, de sucessos e não tanto sucessos assim, de fracassos. E com isso tudo a gente vai aprendendo. E ali eu firmei a minha parceria com o Gilberto, que comecei como colaborador, e tem uma coisa muito engraçada, porque eu sou diurno, e o Gilberto é notívago. E eu acordava às 7 horas naquela época. Quando eu estou com novela no ar, eu acordo às 7 horas para começar a trabalhar. E o Gilberto gosta de trabalhar de madrugada. Então, várias vezes eu acordava, ligava para o Gilberto e ele lá não tinha ido dormir. Aí a gente conversava algumas coisas do capítulo que eu ia fazer a escaleta, e aí que ele ia para a cama, e aí eu trabalhava durante o dia inteiro. No final do dia, ele pegava e fazia o que estava, o que a gente dividia, e aí eu ia dormir e ele trabalhava a noite inteira, a madrugada inteira, até 7h30 da manhã. E assim a novela foi feita. É muito engraçado esse fuso horário completamente diferente que a gente tinha. Misericórdia. E eu não tinha sem computador, sem celular, não tinha nada. Então, o único meio da gente se conversar mesmo, era falando pelo telefone fixo. Meu Deus, que loucura! Eu também sou uma pessoa de hábitos diurnos, eu não funciono à noite. À noite eu quero dormir. Eu sou eu já emendei até em novela, já até emendei. Quando é necessário, tem algumas novelas com algum problema, alguma coisa, que eu virei à noite trabalhando, porque é muito importante ter uma consciência de que existe uma equipe inteira de pessoas que dependem do trabalho da gente. Então, essas pessoas também têm a vida particular dela, e o que alimenta uma novela é um capítulo, os capítulos. E essas pessoas precisam que a gente cumpra a função de escrever os capítulos, entregar os capítulos para poder seguir o trabalho. Então, eu sempre penso muito nisso, no outro. Se eu precisar me sacrificar, eu me sacrifico, como já me sacrifiquei várias vezes, mas não tem problema. A gente tem um compromisso com uma equipe e com a emissora. E esse compromisso não pode falhar nunca, porque pessoas dependem disso. Sim, sim. E já no ano de 92, ó, você falou aí que sempre emendava um trabalho atrás do outro. A gente está praticamente pulando de ano em ano. Foi de 90, 91 para 92. Você colaborou junto, ó, Gilberto Braga aqui de novo, gente, na minissérie Anos Rebeldes, que se passava no ano de 64, né, com o início do golpe militar, né? E Ricardo, como foi para você, junto com o Gilberto Braga, escrever essa minissérie, retratando logo um capítulo da história do Brasil, muito importante, que foi o golpe militar, né? Que ficou aí, perdurou durante, se não me engano, 20 anos, aí, 19, 20 anos, e foi um período muito difícil para o Brasil, né? Onde tinha muita censura, né? Tinha queima de arquivo,
E como foi e tinha 4 jovens, né, protagonistas, né, e a história se passava todo nesse período da ditadura militar. E como que foi escrever essa minissérie? Foi um período que eu era muito novo nessa época, né? Eu nasci em 1962. Então foi uma época que eu não vivi. Então a troca de informações com o Gilberto e com o Sérgio Marques, que foi outro colaborador da novela, foi muito importante para... Eu li todos os livros do período, o livro do Zani Ventura, do Sirqui, dos Carbonários, O Ano que Não Acabou, enfim. Eu me informei muito sobre aquele período e nós trocávamos muito ideia. E o Gilberto tinha... ele escreveu Anos Rebeldes, Anos Dourados, Anos Rebeldes, e ele depois gostaria de ter escrito... Era uma trilogia, que acabou por um trabalho ou por outro, ele não concluindo isso. Mas o que ele gostaria de ter feito seria uma trilogia dos anos 50, 60, 70, e aí, com a anistia, a virada que houve na história do Brasil, com a anistia e com a redemocratização. Ele acabou não concluindo isso, mas o projeto do Gilberto, que é um projeto muito bacana, sempre foi fazer essas três fases, vamos dizer, dos anos. O terceiro seria Anos Coloridos, uma coisa assim, que mostrava realmente o Brasil sendo redemocratizado. Isso acabou não se concretizando. Mas escrever Anos Dourados, Anos Rebeldes, também não foi simples para o Gilberto, porque nós ainda vivíamos uma época de censura no Brasil. Não era censura como no tempo do golpe militar, que eu não peguei isso no meu trabalho. Mas, na época de escrever Anos Rebeldes, ainda tinha um cuidado muito grande ao abordar determinados temas, tudo tinha que ser muito bem pensado para ser fiel à história, para ser correto, justo com todos os horrores que aconteceram, para exibir isso, mas, ao mesmo tempo, com receio de que houvesse uma censura em Brasília, como durante os anos 90 todos, nós vivíamos isso, com medo que um capítulo fosse cortado, que uma novela não fosse exibida. Roque Santeiro, a primeira versão de Roque Santeiro é um caso desses. Despedida de Casado, que era uma novela das 10, também tinha isso. Então a gente vivia também muito... e a responsabilidade é toda do Gilberto, né? E vinha tudo para as costas dele, um receio muito grande na abordagem do assunto para ser fiel e, ao mesmo tempo, driblar a censura para a gente não ser cortado, para não ter cenas e tramas cortadas. Então, foi um trabalho que o Gilberto fez de uma maneira, como outras, brilhante. E foi um trabalho de muita repercussão na época. Foi muito, muito bacana isso, muito bonito. E foi um trabalho fundamental na história da dramaturgia da televisão brasileira e também na repercussão que acabou causando com o impeachment do Collor e tudo mais, com o pessoal nas ruas. Eu acredito que houve uma conscientização dos jovens daquela época em que o que tinha acontecido antes, que o Brasil não tem esse hábito dessa memória de se debruçar e de estudar tanto quanto deveria a história do Brasil. Falta um pouco de memória histórica, né, brasileiro. Para você ter uma ideia, quando escrevo uma novela, que eu não tive participação nenhuma nessa novela, mas a novela do Dom Pedro, do Dom Pedro I, esqueci agora o nome da novela. Novo Mundo. Hã? Novo Mundo. Novo tinha Mundo. O Pedro I, aí o Dom Pedro II foi nos tempos do Imperador, que foi um pouco mais recente. E os dois do Alessandro e da Tereza. E grande parte do público achava que aquele Novo Mundo era Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, nos grupos de discussão da novela. Então, foi preciso todo um trabalho maior isso eu sei porque sou amigo deles, mas foi um trabalho maior de conscientização histórica também.
porque não existe essa memória histórica como deveria ter, e a televisão tem uma função muito importante, que é de levar também conhecimento, leitura, informação, cultura, fatos históricos para a população. Exatamente. Novela não é só diversão e entretenimento, né? Novela também é tudo, tem que ser tudo. conscientização. A gente não pode nunca esquecer a função social da novela, porque é muito importante. Exatamente, jamais poderemos esquecer. E agora, Ricardo, eu estou até surpreso com isso aqui. Em 95, você foi convocado para supervisionar a Ana Maria Motta na primeira temporada de Malhação, uma novela completamente juvenil, que retrata o universo dos jovens, né? Aqueles jovens, tipo assim, 17, 18 anos, saindo do final do ensino médio, agora ensino médio, né? Naquela época, acredito que era segundo grau, né? Para ir para o ensino superior. Como que foi supervisionar a Malhação? Foi muito, muito, muito bom. A Malhação foi uma ideia da Andréa Maltaroli e do Emanuel Jacobina, só que a ideia toda era muito boa, só que não havia uma dramaturgia, vamos dizer, de novela, novelinha, como a gente chamava, né? Porque era curtinha, era meia hora por dia e 5 capítulos por semana. Não era uma novela de 6 capítulos por semana, nem de quase 1 hora de duração. Então, a gente chamava de novelinha. Mas não existia essa estrutura de novela. Então, o Boni e o Talma era o diretor do núcleo da novela, chamaram a Ana e a mim para supervisionar. Então, o que a gente fez foi criar núcleos familiares. Os personagens, inicialmente, eram todos frequentadores de uma academia. Aí, o que a gente fez? A Silvia Pfeiffer virou a mãe da Fernandinha, e do Bruno De Luca, vários outros personagens. A Nair Belo virou mãe da Silvia Pfeiffer, mas antes eram todos dispersos. A única coisa que unia eles era o fato de frequentarem aquela academia. E não tinha uma história, não tinha um protagonista, que virou o Danton Mello. Tudo isso nós criamos juntos, em parceria, também com a Andréia, com o Manuel e com outras pessoas da equipe, e deu uma cara para a Malhação que durante muito tempo seguiu essa fórmula, que era cada semana tinha uma história, como no caso Verdade. Então, cada semana tinha uma participações, trazendo histórias novas que envolviam os personagens da academia, ao mesmo tempo em que os personagens fixos, viviam as suas próprias histórias. E isso era um formato que não havia na época. E deu muito certo. Malhação estreou com um sucesso extraordinário e teve uma vida longuíssima e passou por várias encarnações de Malhação. E foi tão bacana, foi um desafio, mas eu nunca tinha feito aquilo, ninguém nunca tinha feito aquilo. Então, marcou uma época da televisão brasileira. Sim, Malhação marcou muitas gerações, né? E poderia ter dado muito certo ou muito errado, né? Que era uma coisa completamente diferente do que já tinha, o público já estava acostumado, né? E cada temporada durava um ano inteiro. Então era muita coisa. Mas deu muito certo, muito bom. E Malhação chegou para quebrar um pouquinho, né, o que as novelas abordavam, né? Que chega uma novela teen, uma novela voltada para o público juvenil, né, com abordagens do cotidiano de quem é jovem, né, qual faculdade fazer, diálogo com os pais, né, a descoberta da sexualidade, enfim, né, isso tudo tinha lá em Malhação, com uma linguagem leve, que é adequada ao horário que passava também. E não era só o público jovem. Tem uma coisa muito interessante de Malhação, pelas pesquisas que a Globo faz, que Malhação atraía os pais e principalmente os avós, que estavam em casa no horário e que queriam saber como abordar como era a vida dos netos, dos filhos, que estavam o dia inteiro na rua e não falavam muito em casa, adolescente não fala, jovem não fala muito. Então, eles viam Malhação também, era uma parcela muito importante do público, via Malhação para aprender a se comunicar com as novas gerações. E, então, a gente, tendo isso em mente,
a gente mostrava os problemas e as descobertas sobre vários pontos de vista, justamente para levar esse conhecimento. A televisão e a dramaturgia têm essa função de levar o conhecimento, de discutir as questões contemporâneas. Eu sou muito progressista, eu acho que a gente não pode... A novela vai avançando, todas as nossas novelas, da maioria dos escritores, elas vão quebrando limites, vão avançando dentro das temáticas e vão levando os questionamentos, vão espalhando os questionamentos, isso despertando as discussões em casa, e com os amigos, com os vizinhos, enfim. Eu acho que isso é muito importante. A novela não está lá só para ter uma história de amor, uma história de suspense ou uma comédia. Tem que ter tudo isso, mas principalmente a gente tem que ter a consciência social de que a novela é uma fonte de conhecimento muito grande para a maioria das pessoas. Sim, sim. E várias novelas abordaram questões sociais muito presentes, muito fortes na nossa sociedade, né? Malhação também abordou isso em algumas temporadas, né? Novela das 6, das 7, das 9, minisséries. Então, enfim, é esse papel social que você citou anteriormente. Agora, indo para o ano de 97, você, juntamente com Aguinaldo Silva, outro grandiosíssimo ator da TV Globo, fez a autoria da novela A Indomada, que se passava na cidade fictícia de Greenville, né, e tinha o casal de vilões interpretados por Ari Fontoura e Eva Vilma, que era Pitágoras Mackenzie e Maria Altiva, respectivamente, né? E A Indomada foi um sucesso. E olha só para você ver, quando eu era criança, minha avó costumava ter vários CDs em casa, né? Na casa dela, e tinha um aparelho de som para reproduzir aqueles CDs, né? E eu lembro perfeitamente de que minha avó tinha um CD da novela A Indomada. Que bacana. Eu lembro até da cor, era um vermelho escuro, um vermelho forte, um vermelho vinho, uma coisa assim. Eu lembro disso. E o título assim, A Indomada. Da novela A Indomada. E a abertura era um batuque e vinha uma atriz correndo. Era Maria Fernanda Cândido, começando ali numa abertura de novela, igual Isadora Ribeiro começou na abertura de Tieta. Essas coisas são muito bacanas. A gente, olhando para trás, a gente vê como as coisas que hoje parecem que sempre foram assim, não foram. Antigamente, o CD, o LP, depois do CD das novelas, fazia um sucesso muito grande. Agora o mundo mudou, tem tudo, streaming, enfim, várias plataformas, mas naquela época não tinha nada disso. Então a gente colecionava os CDs, a gente ganhava, a Som Livre mandava para a gente os CDs, a gente distribuía para os amigos, era um grande presente. E era um prazer também participar da criação das trilhas, que tinham uma importância muito grande nas novelas. Foi uma fase muito rica para a novela. Sim, sim, muito, muito bacana aí essa história de A Indomada. E você, no ano de 98, perdão, você assinou sozinho, né, como autor principal, a obra Meu Bem Querer. Como que surgiu essa ideia de escrever essa história, o título, os personagens, o desenvolvimento deles, os núcleos? E como você selecionou uma novela ser ambientada no Nordeste do Brasil, na cidade fictícia de São Tomás de Trás? Isso foi a partir de uma história que eu ouvi, porque a história, a novela era a irmã que tomava o namorado, o noivo da outra. E isso aconteceu com pessoas que eu conheci na época. Então, isso ficou na minha cabeça e eu queria também levar para o horário das 7 o realismo fantástico que a gente usava. E eu acho o Ceará lindo e queria explorar as belezas do Ceará. Então, fui com Paulo Biratã, que seria o diretor da novela,
Nós fomos para vários lugares, no Ceará, Fortaleza, Jericoacoara, enfim, muitos lugares. E houve um baque muito grande, porque poucos dias depois da gente ter voltado dessa busca de locação, o Paulo Biratã teve um infarto fulminante e morreu. E o Marcos Paulo, um grande amigo, dirigiu a novela. Então, a novela é uma novela marcante para mim, que foi a minha primeira solo, e, ao mesmo tempo, foi impactada pela morte de um diretor, grande diretor e amigo querido, que foi o Paulo Biratã. Interessante essa história aí envolvendo a sua primeira novela solo. E agora, já indo para os anos 2000, mais especificamente 2001, você voltou a trabalhar com Agnaldo Silva em Porto dos Milagres, né, que foi um grande sucesso também, né? E como que foi essa colaboração, essa parceria entre vocês dois? Não foi uma colaboração, foi uma parceria. Tem uma não creditada, que foi Suave Veneno. E assim, enquanto eu escrevia Meu Bem Querer, o Agnaldo escrevia Suave Veneno, que era uma novela das 9, e passou por alguns problemas. Então, assim que eu acabei de escrever Meu Bem Querer, entreguei o último capítulo e fui ao dentista. Não tive tempo durante meses de ir ao dentista. Quando eu estava saindo do dentista, todo anestesiado, me ligou o diretor de dramaturgia da época e falou: Ricardo, o Agnaldo está precisando muito de você. Você topa entrar em Suave Veneno para dar uma força para ele, você e a Ana Moretti? Nós entramos, não fomos creditados porque estávamos fazendo um trabalho entre amigos. Então, nós ajudamos ele a conduzir Suave Veneno. Quando acabou Suave Veneno, que eu me lembre, tá? Nessa ordem, eu e Agnaldo nos viramos porque o Meu Bem Querer também foi uma novela que teve problemas no início e depois foram superados, e Suave Veneno também. Aí a gente virou um para o outro e falou: vamos voltar à nossa parceria. Aí voltamos à parceria para escrever Porto dos Milagres, que era baseado em 2 livros do Jorge Amado. Mar Morto e a Descoberta da América pelos Turcos. A Globo queria muito a grife Jorge Amado, nós tínhamos essas ideias, e o Agnaldo já tinha escrito uma minissérie Mar Morto, que acabou não indo ao ar, mas que nós praticamente não usamos nada, só o nome dos personagens, porque o livro do Jorge Amado não tinha fôlego nenhum para virar uma novela. Então, começamos do zero e retomamos a nossa parceria com muita felicidade. Muito bacana isso. E 2 anos depois, em 2003, você, como titular e principal, né, assinou Agora Que São Elas, exibida na faixa das 6, né, e era ambientada na cidade de São Francisco das Formigas, comandada pelo prefeito Juca Tigre, vivido por Miguel Falabella, que estava retornando às novelas depois de 8 anos. Como que foi escrever Agora Que São Elas? E o personagem era... O par romântico era ele e a Vera Fischer. E as mulheres adoravam, um grupo de espectadores queria muito ver os dois juntos. Mas houve uma rejeição inicial ao tom de realismo fantástico que eu botei na obra. E eu descobri que no horário das 6, as pessoas não queriam ver esse tom de realismo fantástico naquela época. Então, eu mudei o estilo da novela no meio do caminho, virou uma trama romântica baseada na história, nas dificuldades do relacionamento do Falabella com a Vera, e a novela pegou a partir do romantismo. Então, foi um grande ensinamento para mim. E agora, indo para 2004, você caiu de paraquedas na novela Celebridade. Aí foi outra coisa, como eu te falei, nunca disse não, né? Eu estava saindo do dentista quando me ligaram: você pode dar uma força lá para o Agnaldo Suave Veneno? Eu falo: amanhã já tô lá na casa dele. E no dia seguinte, escrevi o último capítulo, no dia seguinte já estava mergulhando no universo de Suave Veneno. Assim que acabou Agora Que São Elas,
amiga muito querida, muito talentosa, uma escritora muito talentosa, uma amiga muito querida, a Leonor Basser, que trabalhava com o Gilberto desde Água Viva, ela morreu. E foi poucos dias depois de eu ter entregue o último capítulo de Agora Que São Elas. E no enterro dela, eu e o Gilberto nos reencontramos. Que a gente não se... Ele estava escrevendo uma novela, eu estava escrevendo outra, sem sair de casa. A gente ficou, sei lá, alguns meses sem se encontrar. E o Gilberto me abraçou no cemitério e falou: Ricardo, eu estou precisando de você em celebridade. Você pode entrar? Eu falei: claro, Gilberto, amanhã eu estou na sua casa. Quer dizer, eu nunca digo não. Um colega estava precisando, me chamou e no dia seguinte já estava lá. Cancelei férias, viagem, tudo, e estava lá ajudando o meu amigo e o meu parceiro e o grande escritor que ele era. E quando acabou essa novela foi a mesma coisa, que tinha o mesmo diálogo que aconteceu alguns anos antes entre o Aguinaldo e eu, na época de vamos retomar a nossa parceria. Aí o Gilberto falou: vamos retomar a nossa parceria, Ricardo. Aí, a partir daí, de celebridade, que entrei de paraquedas, mas eu fui pegando como é que era, como é que não era, enfim, deu tudo certo. E, a partir daí, nós estabelecemos novamente a parceria para escrever Paraíso Tropical. Sim, sim. Quer dizer, eu trabalho, sempre vai puxando o outro, sempre vai puxando o outro. E nunca digo não. E Celebridade foi um fenômeno, fenômeno de audiência, com índices estratosféricos para o horário. Foi reprisada, não vale a pena ver de novo. Eu assisti alguns capítulos, mas eu assisti. Muito boa, e é entendível, né, o porquê que fez tamanho sucesso na sua exibição original. Você citou Paraíso Tropical, que era o próximo tópico que eu ia abordar, né, uma parceria sua com Gilberto Braga, que tem, eu acho que, tipo, depois dos protagonistas, quem roubam a cena são sempre os vilões. Nesse caso, quem era? Bebel e Olavo, Camila Pitanga e Wagner Moura. Como que foi ter essa parceria com Gilberto Braga, escrever Paraíso Tropical, né, que foi um sucesso no ano 2007, tá? E que foi reprisada recentemente, não vale a pena ver de novo. Ainda está no ar agora. E tem uma coisa interessante, porque isso mostra como a novela, como obra aberta e como o trabalho do ator é fundamental. O par de vilões, a Camila e o Wagner, a Bebel e o Olavo, eles foram criados como vilões. Só que não estava previsto que eles formassem um casal. O casal da Camila seria com o Bruno Galhaço. E o do Wagner seria com a Alessandra Negrini, com a gêmea amada Alessandra Negrini. Só que quando a gente viu a primeira cena da Bebel com o Olavo juntos no ar, cara, nem era uma cena assim tão impactante, mas a química dos dois foi tão forte naquela hora que a gente mudou totalmente o rumo da história. Graças ao trabalho maravilhoso desses grandes atores. E aí o Bruno e a Alessandra viraram, que também eram vilões, né? Viraram um segundo casal de vilões. Mas não estava planejado que fosse acontecer assim. Então, eu acho muito bacana essa disponibilidade que a gente tem que ter numa obra aberta, como é a novela. E isso mudou todo o rumo da novela, e a Bebel virou um ícone na época, né? Sim, até hoje, na verdade, os perfis resgatam cenas dos dois, né, da Bebel e do Olavo, enfim, estão presentes. Graças à química dos atores, ao trabalho e a maneira como eles se contracenaram e se jogaram nos personagens. Foi fantástico. Era muita entrega, muita verdade, um entrosamento perfeito entre os dois, entre a Camila e o Wagner Moura, né? É sensacional, Paraíso Tropical muito boa mesmo. Eu lembro pouquíssimo, porque eu era muito novo na época. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, indo para 2013, esse aqui eu já lembro também, Insensato Coração, né, que você assinou junto com o Gilberto Braga também. Outro que eu lembro também, que você escreveu o remake de Saramandaia.
né? Teve que dar outra cara para um clássico da dramaturgia, né? E depois, em 2015, você foi autor de Babilônia, né? Parceria entre você, Gilberto Braga e João Ximenes Braga, né? Então, Mas Otávio, fala um pouquinho desses três aí. eu tive outros trabalhos no meio, porque assim que acabou Incessar do Coração, eu fui supervisionar o Felipe Miguel e a Isabel em Cheias de Charme. Então, nossa, que vai voltar agora na edição especial, né? Vai voltar, pois é. Então, o Felipe e a Isabel de Oliveira, eles, além de serem colaboradores de outras novelas que eu fiz, eram autores, escritores muito talentosos e pessoas maravilhosas. Então, chamaram, eu fui lá e era a primeira novela deles, a Globo queria supervisão, aí eu fui lá trabalhar com eles, depois fiz uma outra supervisão em Malhação, também ao mesmo tempo, Malhação Conectados. Um trabalho praticamente um trabalho foi emendando no outro, de uma maneira totalmente natural. E quando eu estava escrevendo Saramandaia, eu já estava começando Babilônia com o Gilberto e com o João. Então, os últimos capítulos que eu estava escrevendo de uma já misturaram com os primeiros capítulos que eu estava escrevendo da outra. Então, as coisas todas estão sempre entrelaçadas, como te falei. Não digo não, só digo sim. Topa, precisa de mim, tô lá. Aí, quando acabou Babilônia, o Silvio de Abreu, outro amigo querido e grande mestre, me chamou para entrar na metade da Lei do Amor, da Maria Adelaide e o Vicente Villari, que também estava precisando de uma força. Então, eu fui ajudar meus amigos, meus companheiros, de novo, e assim que acabou, eu escrevi uma minissérie, Se Eu Fechar os Olhos Agora, que foi indicada ao Emmy como melhor minissérie. E uma coisa vai puxando a outra, um trabalho vai puxando o outro, e as coisas vão acontecendo. Sim, sim. Agora vamos ir mais recentes, mais recente mesmo. Tá aí quentinho ainda. Você supervisou de texto da novela da Sete, Fuzue, né? A primeira novela de Gustavo Reis na Globo no horário das 19 horas, ou novela da Sete, né? Como que é a supervisão de texto? Primeira pergunta. E como que foi supervisionar a novela Fuzue? Que tem uma novela que é comumente conhecida, o estilo farofa, né? Povão, né? Que tem essas coisas mais engraçadas mesmo, para fazer rir, para fazer o povo ficar relaxado depois de um dia estressante, ou tirar como um noticiário, que a novela da Sete vem logo após o noticiário local, né? Aí como que é a supervisão de texto e como que foi supervisionar a Fuzue? Não, supervisionar Fuzue foi ótimo. O Gustavo é um excelente ator, uma ótima pessoa, um ótimo companheiro de trabalho, e já vinha de outros trabalhos na Record, como Escrava Mãe, que foi uma novela excelente. Existem fases que o público quer mais a diversão, e tem outras fases que o público procura mais o realismo. Então, como eu já tenho décadas de experiência e passei por isso em outras novelas, eu vi que ali eu senti, e isso foi uma encomenda da Globo e também uma vontade do Gustavo, que era necessário investir mais no melodrama, nas histórias de amor, no drama, os familiares, e deixar um pouco o tom farsesco de lado. Não era o que o público queria assistir nesse momento agora. Como Elas por Elas passou pela mesma transição agora. Porque, por incrível que pareça, tem uma fase que a novela das Sete tem que ser uma coisa bem leve, uma obra bem leve, bem até caricata, que isso não é demérito nenhum, pelo contrário, caricatura, a farsa, né? É muito difícil de fazer. E o Gustavo sentiu isso também,
Então, eu apoiei ele e ajudei ele nessa transição. A novela é sempre do autor. Como eu já fiz diversas outras novelas, de supervisão, vamos dizer assim, de Deus Salve o Rei, também, que teve que mudar um pouco a maneira de contar a história. Eu já tive que mudar a maneira de contar minhas histórias no meio de uma novela, e eu sei como isso é difícil. Então, sempre que alguém precisa de apoio, pode contar comigo, que eu estou lá dentro, eu entro na metade da novela, quase sempre volto do capítulo 70, e ajudo a ver, tenho a minha visão fresca, o meu olhar fresco de fora, que não está dentro do processo há meses. Então, eu consigo olhar coisas que os autores estão tão impregnados daquele ambiente que muitas vezes eles não conseguem ter o distanciamento para olhar. E eu consigo ter esse distanciamento. E ainda bem que até hoje todos os trabalhos que eu fiz, e teve outros, além do Só do Rei, teve Rock Story, enfim, eu fui sempre fazendo uma novela depois da outra, seja lá de que maneira for. E o meu olhar que vem de fora ajuda os escritores da novela a encontrar um rumo, e até que tem sido bem sucedido isso. Infusoe está fechando agora com uma repercussão excelente, com índices de audiência muito bons, e é um motivo de muito orgulho ter participado dessa novela. Com atores maravilhosos o tempo inteiro, e era só uma questão de adequação ao tom que o público quer hoje, que talvez não queira daqui a 2 anos, como não queria 2 anos atrás. Mas a novela tem isso. Babilônia foi a mesma coisa. Babilônia, a gente começou a escrever Babilônia mais de 2 anos antes da novela ir ao ar. Ninguém falava de escândalos de empreiteira, Lava-Jato, nada disso. Se eu não me engano, Babilônia passou em 2015, se eu não estiver enganado. Eu não me lembro da data. Mas o que a gente estava na ficção estava no noticiário. E a gente recebeu uma repercussão negativa graças ao beijo gay do primeiro capítulo, da Fernanda com a Natália. Se isso for, e o casal principal, que era interracial, que era a Camila com o Thiago Fragoso. Hoje em dia, a repercussão que teve Babilônia e a rejeição não aconteceria, porque a Babilônia foi antes da época também. É aquilo que eu te falei. Existem novelas que 2 anos antes ou 2 anos depois, isso faz muita diferença, muda muito o gosto do público para o que ele quer assistir naquele momento. E acontece. Mas Fuzue teve uma trajetória crescente o tempo inteiro e está fechando muito positivamente. Sim. E só confirmando, de fato, Babilônia foi em 2015, né, que estourou Lava Jato, escândalos de corrupção, empreiteiras, enfim. Foi 2015 mesmo, minha memória ainda está funcionando. Mas foi escrita há 2 anos, começou a ser escrita... Começou a ser escrita em 2013, né? Coisa que a gente não podia imaginar, né? Não. Enfim. Olha só para você ver, né? Eu já ia chamar de Gustavo, olha só pra você ver. Ricardo, tá saindo aí na mídia, né, alguns burburinhos de uma novela que você vai escrever, de nome O Grande Golpe. Né? Eu e Maria Helena Nascimento começamos a escrever a novela, é uma parceria nossa. Sim, e você já pode soltar alguma coisa aí dessa nova parceria, dessa novela aqui? Não, a novela foi adiada. Porque foi adiada? A novela é sobre um jogador de futebol que joga na Arábia, tem jatinhos, tem iate, é como se fosse o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Neymar da vida, né? Que está jogando na Arábia. Pois é a vida deles. E a Globo, nesse momento, as condições, não só da Globo, como do Brasil e tudo mais, não permitem que a gente faça a novela
explorando esse mundo do rico, do jogador de futebol e da família rica. Porque isso, o universo do jogador de futebol vitorioso é esse. E não há dinheiro, a verdade é essa, para bancar a novela nesse momento. Então, a novela foi aprovada, mas foi adiada. Espero que um dia a gente possa realizar a novela. Mas é uma questão de custos. Não tem como a gente fazer aqui, agora, nesse momento, com a grandiosidade que é os campos de futebol, os jogos. Não tem como produzir tudo isso nesse momento. E de retenção de custos, de crise mundial pós-pandemia ainda, que a gente está vivendo. Então, espero que um dia, como foi aprovado, espero que um dia a gente possa realizar a novela como ela deve ser feita. A gente reescreveu, tentou reduzir ao máximo os custos, mas aí é melhor escrever outra, porque senão fica muito descaracterizado também. Como é que você vai mostrar a vida de um grande jogador de futebol que acaba sendo vítima de um grande golpe, né? Como é que vai mostrar a vida desse cara se ele não estiver no auge? O que ele vai perder? Então, infelizmente, mas acontece. A gente ficou feliz de ter escrito os primeiros capítulos e quem sabe um dia a novela vai ao ar. Sim, é o que a gente espera, né? Só pelo que você contou aí, a gente já podia esperar uma coisa muito bacana, né? Porque é uma coisa, falar de futebol é uma paixão nacional, você pode ter certeza que vai mexer com muita gente. Então, retratar um pouco desse mundo, né? Que algumas pessoas têm muito conhecimento, outras têm conhecimento mais só por hobby mesmo e tudo mais, acredito que daria muito certo, né? Essa trama. Acredito que